agora sobre função quadrática, né? Que é a função do segundo grau, onde eu tenho meu x elevado a 2, tá bom? Então, as funções quadráticas, elas seguem essa lei de formação, digamos assim, onde eu tenho coeficiente a multiplicando x ao quadrado, coeficiente b multiplicando x e coeficiente c multiplicando o que seria o x elevado a zero, né? Por isso que não tem valor nenhum aqui. Esses coeficientes a, b e c, primeiro, o a nunca pode ser zero. Até anotei aqui, deve ser obrigatoriamente diferente de zero, porque se ele for zero, né, zero que multiplica x ao quadrado, vamos deixar de ter o x ao quadrado aqui, ela deixa de ser uma função do segundo grau. Então, o a é sempre diferente de zero. O b e o c podem ser zero, mas como eles, né, se eles aparecerem do jeito que está aqui, com a, b e c definidos, a gente diz que é uma função completa, tá? Função quadrática completa por ter os três. Mas vamos ao que a gente vai analisar aqui. Bom, toda função quadrática, ela descreve um movimento de parábola, né? Por exemplo, um goleiro batendo um tiro de meta, né? A bola descreve um arco. Um míssil balístico, né? Descreve a trajetória em arco. Então, a função quadrática serve para quê? Para a gente analisar esse movimento e tentar entender. Para isso, a gente segue alguns conceitos básicos. Anotei aqui um exemplo de uma função afim, olha lá. X ao quadrado menos 3x mais 2. Ela é completa, como você pode ver. Temos o coeficiente a, b e c definidos, né? O coeficiente a é 1, está aqui na frente do x ao quadrado, não preciso escrever, por isso que está só direto x ao quadrado. Coeficiente b, que é igual a menos 3x, é importantíssimo não esquecer o sinal. Coeficiente c é 2. Sobre o coeficiente a, toda vez que ele for maior que zero, ou seja, ele for um valor positivo, a parábola terá a concavidade voltada para cima. Então, toda vez que for um valor positivo, o coeficiente a for maior que zero, concavidade voltada para cima. Toda vez que o coeficiente a for negativo, ou seja, menor que zero, a parábola terá concavidade voltada para baixo. Então, como vocês perceberam, o a aqui é 1, esse 1 positivo, então a gente vai estudar uma parábola com concavidade voltada para cima. Para quem não entendeu ainda, parábola é o movimento que a função vai descrever no gráfico. A gente já vai entrar no gráfico. Primeiro, a gente vai falar do zero da função. Então, o que é o zero da função? Então, vou marcar aqui, zero da função. O que é? Bom, a gente já falou disso na função afim. É eu pegar a minha função e igualar ela a zero. Por quê? Porque daí assim eu vou resolver, vou determinar um valor de x que torne ela zero. E isso é necessário para a gente começar a construir o nosso gráfico. Então, os coeficientes eu já tirei, né? Já sei que o a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale 2. E como é que a gente vai resolver isso? Bom, a gente vai resolver isso aplicando o discriminante delta e depois a fórmula de Bhaskara. Posso fazer também por soma e produto, nada me impede, tá? Fica a critério de cada aluno. Então, vou aplicar o discriminante delta, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Olha só, até o 9º ano não tinha problema nenhum, certas confusões. Agora no ensino médio tem que parar. Tem que lembrar que esse menos 3 ao quadrado ele vai ficar positivo. E eu não vou diminuir com 4. Primeiro eu efetuo toda a multiplicação aqui, tá? Importantíssimo parar com certas confusões. Então, ficou menos 8, meu delta deu 1. Antes da gente ir para a próxima parte, tem uma outra relação que a gente precisa saber. Tudo isso tem na apostila, tá? Só estou trazendo aqui um resumão de tudo. Se o meu delta for um valor maior que zero, eu tenho 2 pontos
de intersecção com o gráfico, tá? Então, vou ter 2 pontos. Então, no caso aqui, delta é 1, 1 é maior que 0, então eu vou ter um x uma linha e um x duas linhas diferentes, tá? Que são 2 valores que eu vou colocar dentro da função e vai tornar ela 0. Por isso o nome 0 da função. Se o delta tivesse dado igual a 0, a gente teria um ponto. Então, se aqui tivesse dado delta 0, o x uma linha e o x duas linhas seriam iguais. Se o delta tivesse dado um valor negativo, né, menor que 0, não teríamos ponto. Então, não teríamos ponto de intersecção. Ou um valor que ia zerar a função. Vou voltar lá para a fórmula. Vou ter lá x... Opa, marquei aqui uma letra errada, né? X igual a menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Então, fica x mais 3 mais ou menos 1 sobre 2. X igual, esse vai ser o x uma linha, né? 3 mais 1 dividido por 2, e o x duas linhas, 3 menos 1 sobre 2. Então, o x uma linha dá 2, né? 3 mais 1, 4 por 2, 2. O x duas linhas, 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Então, esses valores aqui são os zeros da função. O que isso significa? Que na hora que a gente for marcar o gráfico, são os pontos que vão cortar o eixo x. Então, isso daqui, ó, pontos de intersecção com o eixo x. Tá feio o português hoje. O eixo x. Tá bom? Então, ó, se o delta deu maior que 0, a gente vai ter o quê? 2 pontos de intersecção com o eixo x. Se o delta tivesse dado igual a 0, a gente teria um ponto. Se o delta fosse negativo, não teríamos o ponto. Feito isso, a gente vai construir o gráfico agora. Aqui no gráfico é o seguinte. O discriminante delta determinou para a gente os valores do ponto de intersecção com o eixo x. Então, esse x uma linha e x duas linhas são 2 valores que eu vou marcar. Vou marcar no eixo x, é onde a minha parábola vai, né, passar pelo eixo x. Já no eixo y também vai ter um momento que a parábola vai passar por ele. E isso é determinado pelo coeficiente c. Então, se o c vale 2, eu venho aqui e reforço o ponto, porque o gráfico vai passar por aqui. Mais uma coisa que eu preciso é esse daqui, ó. Coordenadas do vértice. Por quê? Porque, como o meu coeficiente A era um valor maior que 0, a minha parábola vai ter concavidade voltada para cima. Então, ela vem lá de cima, ela vai fazer a curva e ela vai prosseguir. E eu preciso saber em que momento ela muda de sentido. E para isso, eu aplico 2 fórmulas. Ó. X do vértice menos b dividido por 2a, ou x uma linha mais x duas linhas dividido por 2. Posso aplicar os 2 conceitos. E tenho também o y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes a. Tá? Uma formulazinha. Ou simplesmente eu posso fazer o quê? Pegar o valor que eu encontrar no x do vértice, colocar dentro da minha função, que eu vou produzir um y que vai determinar a curva. Qualquer um dos dois são válidos para a minha resolução. Então, se eu for aplicar aqui, vai ficar assim. 1 mais 2 dividido por 2 vai dar 3 meios, 1,5. Então, meu x do vértice está aqui. Meu y do vértice, então, é o valor do delta, que é 1, né? Então, vai ficar menos 1 dividido por 4, que é menos 0,25. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Então, esses pontos vão se encontrar aqui. O que acontece? Então,
a minha parábola, ela passa pelo 2 lá no y, corta o x no 1, faz a curva na coordenada que eu acabei de determinar e volta pelo 2. Então, esse é o gráfico da nossa função x² menos 3x mais 2. Tá bom? Então, esse aqui é um resuminho rápido. Eu fiz essas pressas aqui porque para a gente poder iniciar a aula hoje. Prometo que na próxima aula vai ter mais um bem mais detalhado, com mais capricho assim, né? Tá bom? Obrigado. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.